Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é uma cerimônia que é praticada na igreja chamada Lava-Pés e Santa Ceia. Para nós entendermos bem esse assunto, nós vamos voltar ali à última semana da vida de Jesus. Na quinta-feira, ali estavam os discípulos reunidos com Jesus e nem imaginavam o que aconteceria no final desta semana. Jerusalém, nesse dia, estava assim tomado de uma multidão. Não por causa de Jesus, mas por causa das festividades ali da Páscoa. Haviam pessoas de todos os lugares. Mas para Jesus era uma semana especial, porque para ele era o seu último sermão, o seu último convite, sua última ceia, sua última oração, suas últimas palavras, seu último suspiro. Naquela noite haveria uma reunião muito importante e a última que ele faria também com seus discípulos. E Jesus então cuidou de tudo. Vejamos o que diz o livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 18. Eu leio assim: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Então aqui Jesus está dizendo que celebraria a Páscoa ali com os discípulos, apenas novamente no céu, Então aquela seria a última Páscoa que ele participaria aqui na terra com os discípulos. Em seguida, na sexta-feira, ele seria crucificado, como a história nos conta. Veja o que Jesus fez então logo após a ceia. Em João, no capítulo 13, versículos 4 e 5, diz assim: Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Veja aí que o próprio Jesus, que por eles era considerado mestre, foi quem lavou os pés dos discípulos. E naquela época, esse costume era dos escravos, dos empregados, dos serviçais, eles que faziam esse serviço. Mas Jesus quis nos deixar algumas lições. Uma delas é nos dar o exemplo, para que nós façamos como ele fez. Isso está escrito aí no mesmo capítulo de João 13, versículo 15. Diz assim: Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Com essa atitude, então, Jesus quis ensinar algumas lições, tanto para os discípulos, como para cada um de nós que segue Jesus. E a primeira lição nós vemos aí no versículo 16. Diz assim: em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A primeira lição que nós aprendemos aí de Jesus é a lição do serviço. Hoje, há dois conceitos de liderança. A liderança segundo os padrões do mundo, que é o desejo de ser maior, de ter autoridade sobre os outros. E o outro tipo de liderança é segundo os padrões de Deus, que não vem do poder, mas sim do serviço. De acordo com Jesus, o verdadeiro líder é, primeiramente, aquele que serve. Então, o conselho de Jesus para nós é que nós tomemos a toalha e nos tornemos servos. Porque esse aí é um primeiro e grande passo para a salvação. A segunda lição que Jesus quis nos ensinar é sobre a humildade. Nós podemos ler sobre a humildade no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós queremos ser salvos, se nós desejamos um dia morar no céu, nós temos então que aprender na escola da vida esta lição que Jesus nos deixou, lição de humildade. Infelizmente, o orgulho é o maior empecilho para a salvação, porque a pessoa que é orgulhosa, ela acha que não precisa mudar de vida, que não precisa de Jesus e que não precisa ser semelhante a Jesus. Ela chega até a pensar que é quase uma pessoa santa, que Deus tem que salvá-la, E aí está o terrível engano.
Lembre-se, para ser salvo, você precisa seguir a Jesus no caminho do serviço, como nós já vimos, e agora da humildade. A terceira lição que Jesus nos deixou é a lição do perdão. Lucas 6,37 diz: perdoai e sereis perdoados. Jesus, então, deu exemplo de perdão. Quando ele nos deixou a oração modelo, ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós queremos ser perdoados, nós temos também que perdoar os outros. E na cruz, Jesus demonstrou a verdadeira grandeza do perdão ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós devemos aprender a perdoar o próximo para que nós sejamos então perdoados por Deus. E a pessoa que perdoa ao seu próximo, aquele que o ofendeu, tem inúmeros benefícios. Um deles é que o perdão ajuda a ter mais controle sobre os sentimentos. Então não é somente a pessoa que é perdoada que é beneficiada, mas a pessoa que perdoa também. O perdão, inclusive, melhora a saúde física e mental. O perdão também reduz a depressão e a ira. O perdão gera menos estresse, aumenta a esperança, eleva a autoestima, ajuda a cicatrizar as feridas emocionais e o perdão, então, é uma escolha. Então, podemos ver que vale realmente a pena perdoar. Se você tem alguém que te ofendeu, não demore em perdoar. Tenha paz, seja habilitado para a eternidade. Deus está aí disposto a nos perdoar, Ele tem prazer em nos perdoar. Receber o perdão de Deus deve ser então uma iniciativa nossa, de chegar até Deus e pedir-lhe perdão. Veja o que aconteceu ali quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, principalmente os pés de Pedro ali. Veja o que ele disse. Em João, no capítulo 13, vamos ler dos versículos 6 até o 10. Diz assim: Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja então que eles não poderiam lavar os pés ali, porque aquilo ali era uma forma simbólica de Jesus estar ali perdoando, limpando eles dos pecados. E ninguém pode se perdoar, só Jesus é quem pode. E aí ele disse então para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo, né? Como nós lemos ali. Então nós devemos crer que na cerimônia do lava-pés, Jesus está ali presente, está purificando as nossas vidas. E depois que Jesus então lavou os pés dos discípulos, veja o que ele fez. Em Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, após lavar os pés dos discípulos, Jesus ali pegou o pão e partiu e deu aos discípulos. Só que aquele pão tinha um significado todo especial. E nós vemos qual é esse significado agora no versículo 24. E havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Então, aquele pão estava representando a Cristo. E aquele pão tinha que ser mastigado, não bastava só engolir. E representando então a Jesus, né, que foi morto, foi moído na cruz por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. E aquele pão utilizado ali na ceia era um pão sem fermento, porque como ele estava simbolizando Jesus, na Bíblia, fermento é sinônimo de pecado. E como Jesus não pecou, então aquele pão também tinha que ser sem fermento. Lógico que isso é só simbólico, né? Não é real. Não que não possa usar fermento, nós podemos usar fermento, mas no pão utilizado nessa cerimônia tem que ser sem fermento. Cristo também é o pão que sustenta a nossa vida espiritual.
Então nós temos que nos alimentar de Jesus para que nós tenhamos vida espiritual. Assim como fisicamente, se nós queremos ter saúde, ter vida, nós temos que nos alimentar também. E espiritualmente, então, temos que nos alimentar do pão da vida, que é Jesus. Jesus não pode faltar, então, em nossa vida. E depois que ele comeu o pão, vamos ver o que ele fez agora no versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, após comer o pão e dividi-lo com os discípulos, Jesus tomou o suco, que é símbolo do sangue dele, e simbolicamente lava os nossos pecados, né? O suco que nós tomamos. E ali ele faz, então, um novo pacto. Agora, no sangue dele. No Velho Testamento, eles tinham que matar cordeirinhos. Aquele cordeirinho representava Jesus, aquele sangue representava o sangue de Jesus. Mas agora, o próprio Jesus veio e morreu por eles. Então, não havia mais necessidade daquele ritual todinho do santuário. Se você não conhece esse assunto, procure entre os nossos estudos aqui o assunto sobre o santuário. Santuário Rose Grumenwald. E você então vai encontrar o assunto para ficar melhor esclarecido se você não o conhece, tá ok? E aí então foi a última ceia que Jesus participou com os discípulos. E ele disse que só comemoraria essa ceia novamente quando ele viesse aqui buscar tanto aos discípulos quanto a nós que aguardamos a vinda de Jesus. E essa ceia será no céu, como nós podemos ler no versículo agora 26, que diz assim: Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, Jesus participará desta ceia juntamente conosco quando ele vier. A ceia no céu já está preparada, aquela grande mesa, e o seu lugar ali está reservado. Então, prepare-se para esse dia maravilhoso que está muito perto. Jesus está ansioso para nos buscar e ceiar conosco. Que após você aprender que a cerimônia do lava-pés é um ato então que nos leva a ser humildes, a servir e a perdoar, e que a Santa Ceia representa o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós, que a sua decisão seja participar destas cerimônias e assim se preparar para a sua volta. Deus abençoe você, a sua família, os seus queridos, e lhe dê sabedoria, força, fé para se preparar para esse dia maravilhoso. Fique com Deus.